Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no quinto domingo da Páscoa, dia 18 de maio. Hoje a família Capuchinha celebra São Félix de Cantalice. Ele viveu na Itália de 1515 a 1587. Ele não era sacerdote, mas foi um irmão de nossa ordem que deixou um grande legado de simplicidade, de humildade e de santidade de vida. No Brasil, nós celebramos também o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com a campanha Faça Bonito. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, ele o glorificará em si mesmo. E a glorificação será logo. Depois Jesus disse aos seus discípulos: Filhinhos, por pouco tempo eu estarei com vocês. Por isso eu vos digo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim todos crerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estou aqui, eu e você, diante do mistério da palavra, com o grande desafio de fazer com que a palavra escrita que nós recebemos, a palavra que nos for anunciada nesses 2025 anos de história, ganhe vida em nossa vida. E que o Verbo de Deus, a palavra de Deus, também ainda hoje possa encontrar vida em nossa vida, que se encarne em nossas ações. Por isso nosso Pai São Francisco ensinava aos frades: é necessário que estejamos todos nós também grávidos de Jesus como Maria, para dar a ele a luz mediante as boas obras, os bons testemunhos. Na primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos aí Barnabé e Paulo percorrendo aquelas comunidades por onde eles já tinham passado. Eles regressam e animam a todos a permanecerem firmes na fé, porque iniciar uma coisa é fácil, mas permanecer até o fim é um grande desafio. Permanecer casado, permanecer na vida consagrada, permanecer no sacerdócio. É um grande desafio para todos nós, porque o próprio apóstolo vai dizer: é necessário passar por muitas situações de sofrimentos, por grandes renúncias, para permanecermos fiéis e contando mais com a graça de Deus. Por isso eles foram designando presbíteros em cada cidade para tomarem conta da cidade, para pastorearem a cidade, e assim a igreja vai se organizando com a força do Espírito Santo e também com a atuação profética e gerencial dos discípulos da primeira hora, que são os apóstolos. Mas é preciso permanecer firmes na fé. É preciso enfrentar situações, às vezes grandes adversidades, para nos mantermos firmes ao Senhor, principalmente passando pelas provas e permanecendo fiéis, com a graça de Deus, principalmente com a graça. No nosso evangelho de hoje, nós encontramos então Judas saindo do cenáculo depois de ter se alimentado, depois de ter recebido o cálice, depois de ter comido do pão, depois de ter pensado já em traicionar Jesus e vendido Jesus. Agora Judas deixa o cenáculo para cumprir aquilo que ele tinha prometido ao Sinédrio. Judas vai agora buscar o melhor momento para trair Jesus. Então Jesus diz: agora o Filho do Homem será glorificado. Porque a glória de Jesus é o trono da cruz. O trono de Jesus é a cruz. A coroa de Jesus é a coroa de espinhos. Não é tiara, não são coroas de ouro ou de diamante, não. A coroa de Jesus é uma coroa de espinho. O trono de Jesus não é feito de ouro, nem de mármore, nem de madeira, mas o trono de Jesus é uma cruz. É ali que ele será glorificado. É ali que ele será erguido, levantado e vai atrair todos a eles por sua glória.
Por isso ele vai dizer: agora o Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado nele também, porque o Filho glorifica o Pai em seu amor. O Filho glorifica o Pai sendo fiel e amando. Jesus amou os seus até o fim e Jesus amou o Pai e se fez obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou acima de todo nome. A glorificação do Filho crucificado. A glorificação do Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus vai dizer: mas uma coisa eu vos peço, eu vos ordeno, eu vos mando, amai-vos uns aos outros. Jesus está chegando então ao cume da sua missão. Mesmo assim, ele ainda se recorda de dizer aos discípulos de ontem, de hoje e de amanhã, que o verdadeiro testemunho cristão é quando nós amamos. Porque nós só damos credibilidade à nossa fé quando nós amamos. E Jesus vai dizer: para que todos creiam que vocês são meus discípulos, amem-se uns aos outros. Não são as belas catedrais, não são os belos ritos, não são as belas vestes, não são as belas canções, não são as belas pregações. Tudo isso é muito importante porque é pedagogia. Tudo isso é muito importante. Mas o verdadeiro testemunho está no amor. E o mundo crerá. E todos crerão se vocês se amarem uns aos outros. Esta é a condição que Jesus disse que existe para que o mundo creia nele, que o Pai o enviou, que ele é o Cristo de Deus, se nós nos amarmos. E o amor cristão é um grande desafio, porque o amor cristão não é concordar com tudo, não é ser subserviente, não é ser submisso. O amor cristão é amar mesmo quando é difícil, porque amor para nós não é um sentimento, não é uma emoção, é uma ação, é uma decisão do coração. Eu vou amar e vou lutar para permanecer amando, mesmo com todas as provas, com todas as dificuldades. Então assim nós podemos entrar agora no espírito da segunda leitura do livro do Apocalipse, onde João está tendo uma visão de uma nova Jerusalém, não mais aquela Jerusalém geográfica, não mais aquela Jerusalém histórica, não mais aquele templo geográfico construído de pedra. Agora não, essa história passou. Toda essa história foi importante porque ela foi uma pedagogia, mas ela era tão só sombra daquilo que deveria ser realizado. Por isso João vai dizer: esta nova Jerusalém, ela baixa do céu. Ela baixa do céu e ela tem como lua o próprio Deus. Ela tem como sol o próprio Deus. Porque uma nova história está sendo edificada. Aquela história dos ritos, aquela história dos sacrifícios, aquela história da Jerusalém geográfica, ela passou. Porque agora vem a nova Jerusalém, que é o povo de Deus congregado, que é a sua Assembleia Santa. Porque quando a Assembleia está formada, nós formamos também o corpo de Cristo. E onde está o corpo de Cristo, está a cabeça, que é o próprio Cristo, e estará também o Senhor. A nova cidade, onde o Senhor habitará. Não é Roma, não é Jerusalém, não é Brasília ou nenhuma outra cidade, mas é o corpo de Cristo, a Assembleia Santa, que forma a Igreja una, santa, católica e apostólica. Aqui está a nova Jerusalém que desce do céu, que tem a Deus como único fundamento, não mais edificada por mãos humanas, mas pelo sangue de Cristo, onde o Senhor Jesus glorificado e ressuscitado é a sua luz e a sua força. Por isso, ele vive no meio de nós. Ele habita no meio de nós. Ele peregrina conosco e ele se faz caminho, companheiro de caminhada e ponto de chegada. Um grande fraterno abraço para todos e que esse dia ajude a mim e a você então a intensificar ainda mais o nosso amor pela igreja, e principalmente percebendo que às vezes teremos que sofrer um pouco para nos mantermos fiéis no caminho do Senhor. Mas Ele está no meio de nós, e o que Ele pede a mim e a você é que nos amemos uns aos outros, para que o mundo creia na igreja, para que o mundo creia nos nossos ministérios, está condicionado à nossa capacidade também de amar. São Félix de Cantalice, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.